Xi Jinping é considerado por muita gente como o homem mais poderoso do mundo. O cara conseguiu transformar a China em uma potência econômica praticamente imbatível, porque todos os países dependem dela. Pense em um país que não pare caso a China não forneça alguma coisa. Pior ainda se a China parar de comprar da maior parte dos países. Eu sei que ela também depende da importação e exportação de várias nações, mas arrisco dizer que o mundo depende muito mais dela hoje em dia. Mas falando de Xi Jinping, claro que ele não fez isso sozinho, existe todo um sistema por trás, mas ele é o cabeça, tanto que seu próprio partido concedeu a ele um mandato vitalício para que continue nessa pegada de crescimento. Além disso, todo mundo sabe que a China é uma das maiores potências militares e nucleares da atualidade, então não dá nem para brincar com os chineses, muito menos com o líder deles. Mas o que a maior parte das pessoas não sabem é sobre a vida pessoal do Xi. Até porque ele é muito reservado e não tem muita coisa sobre o seu dia a dia na imprensa internacional, muito menos na chinesa, onde a liberdade é bem restrita. E hoje eu vou falar sobre tudo o que eu descobri da vida dele. Vocês vão conhecer a origem do líder chinês. Você vai saber como ele chegou ao poder e sua vida familiar, com as suas duas esposas e a sua filha. Você não sabia que ele tinha uma filha? Olha ela aí. Adivinha onde ela mora? A dica é que não é na China. Mas antes de eu contar, se inscreva no canal se não for inscrito e deixe o seu like para dar uma força, beleza? A filha do presidente chinês não mora na China, ela mora nos Estados Unidos. Mas eu vou falar mais sobre ela no decorrer do vídeo. Eu também vou contar os casos amorosos do presidente chinês. Ele tem cara de ser homem de uma mulher só? Só que não, aguenta aí. Vamos começar a falar do nascimento do amado por uns e odiado por outros, Xi Jinping, presidente vitalício da China. O mais poderoso líder comunista da China desde Mao Tse-tung, que levou o Partido Comunista Chinês ao poder. Ele nasceu em junho, dia 15. O ano era 1953, no condado de Fuping, província de Shanxi, na China. Para quem souber, me corrija aí se eu estiver falando os nomes em chinês com pronúncia errada. O nome do pai dele era Shi Zongxun e da mãe Qixin. Aliás, o pai dele era um comunista chinês de longa data, mesmo antes do Partido Comunista Chinês tomar o poder. Aliás, o pai dele participou da Revolução Comunista com Mao Tse-tung. Depois ele teve altos cargos dentro do governo, e foi daí que Xi Jinping herdou sua visão política, além de estar supostamente bem encaminhado dentro do partido. E não era apenas o seu pai que era um revolucionário comunista. A sua mãe também. Inclusive estudou na Escola Marx de Comunismo do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, além de ter trabalhado nessa mesma escola depois de formada. Pelo fato dos seus pais terem tido altos cargos dentro do partido que tomou conta do país, Xi é visto como um príncipe, que já nasceu supostamente com a vida feita, mas não foi bem assim que aconteceu. Então vou falar rapidamente da ascensão política dele, para depois entrar nos casos amorosos e finalmente falar da herdeira. Durante a Revolução Cultural na China em 1966, o pai de Xi Jinping foi perseguido e preso pelo próprio Partido Comunista. Então, aos 15 anos, o jovem Xi foi enviado a um campo para reeducação e trabalhos à força, em uma vila bem pobre, por longos 7 anos. Muita gente não sabe disso, mas a família dele e ele próprio foram perseguidos. Mas isso não deixou o jovem Xi com raiva do Partido Comunista. Pelo contrário, ele abraçou a causa, assim como seu pai. Ele tentou entrar no partido por várias vezes, mas foi rejeitado por causa do que aconteceu com a sua família. Mas ele insistiu e insistiu muito, e foi finalmente aceito no ano de 1974. A partir daí, ele trabalhou muito duro para chegar ao topo.
Primeiro ele foi secretário local do partido, antes de passar para cargos mais importantes em outros lugares, incluindo de chefe do partido em Xangai, a segunda cidade e centro financeiro da China. Seu desempenho no partido levou para o principal órgão decisório, que é o Comitê Permanente do Politburo, e em 2012 ele foi escolhido como presidente do comitê. Um ano depois, ele finalmente se tornou o 7º presidente da República Popular da China. A partir daí, foi tudo o que vemos hoje. Ele foi ganhando cada vez mais moral dentro do partido, até acumular todo o poder possível e ter se tornado presidente vitalício, algo que não acontece desde o próprio Mao Tse-tung. Sobre a vida amorosa do poderoso líder da China, ele se casou em 1979 com Ke Linbin. Mais uma vez, me corrijam se eu estiver pronunciando errado. O problema é que a filosofia de vida dos dois não bateu muito. Ela queria morar fora, como é o sonho de muitas mulheres. Ela sonhava em morar em um lugar diferente e bem capitalista. Na verdade, ela queria ir para o Reino Unido. Xi já não queria deixar a sua terra natal. Então nem adiantou eles pensarem em formar uma família com filhos, porque cada um queria ir para um lado. Em 1982, eles se divorciaram, encerrando 3 anos de casamento. Ela seguiu seu sonho e foi para o Reino Unido, e ele apostou em traçar o seu futuro na China. Pois bem, alguns anos se passaram e Xi ficou encantado por uma cantora chinesa, muito bonita por sinal, chamada Peng Liyuan. Ela tinha vários hits emplacados em toda a China. Além disso, ela era atriz em várias peças musicais, além de ser muito premiada. Xi chegou em Peng com uma desculpinha bem esfarrapada, perguntando sobre técnicas de canto e esse tipo de coisa, mas deu certo e ele conquistou o coração da moça. Eles se casaram em 1987. Só que Peng é uma mulher verdadeiramente empoderada. 4 dias depois do casamento, ela foi para Pequim para participar do Festival Nacional de Arte e partiu imediatamente para os Estados Unidos e Canadá para diversos compromissos profissionais. E com a subida do marido, ela foi subindo também. Ela foi vice-presidente da Federação da Juventude de toda a China entre 2005 e 2010 e presidente da então Academia de Arte do Exército de Libertação Popular entre 2012 e 2017. Peng era membro do Exército de Libertação Popular e ocupou o posto equivalente a de major-general antes de ser nomeada reitora da Academia de Arte. E para terminar, em 2014, Peng foi listada como uma das mulheres mais poderosas do mundo pela Forbes. É capaz que seja ela quem manda em casa. O que você acha? Alguns anos depois de se casarem, Xi e Peng tiveram uma filha, que é a única do casal. Xi Mingzi nasceu em 1992. Não se sabe muito sobre a sua infância, mas uma coisa é certa, ela é muito estudiosa. Fluente em francês e em inglês, ela não tem as raízes totalmente firmadas na China. Xi Mingzi, assim como a primeira esposa do seu pai, sonhava como uma pessoa normal e não como a princesa da talvez maior potência do mundo. Ela queria a América e, como é extremamente inteligente, ela conseguiu entrar na Universidade de Harvard em 2010. Ela se mudou para os Estados Unidos com um pseudônimo, assim como fez Kim Jong-un da Coreia do Norte quando estudou na Suíça. Aliás, vou deixar um link fixado em um comentário contando a história da infância dele. Em 2014, ela se formou e foi informado que ela retornou a Pequim. Mas recentemente um senador americano informou que não, que na verdade a filha do poderoso chinês mora nos Estados Unidos. Se for verdade, fica complicado para o Xi ou para o seu amigo Putin enviar um míssil nuclear para a América, não é verdade? Bom, voltando à vida de Xi para a gente finalizar o vídeo de hoje, sob seu governo, a China tem sufocado a liberdade do povo chinês, aumentando demais a censura online e gerando até prisões de dissidentes e advogados de direitos humanos. Os críticos descrevem Xi como o líder mais autoritário desde o próprio Mao Tse-tung, e ele se mostra bem tolerante quanto à religião também. Muitos religiosos foram mandados para campos de reeducação. Nesses campos, os prisioneiros são forçados a trabalhar e suas esposas são esterilizadas. Com tanta repressão, muitos protestos e marchas pró-democracia surgiram pelo país.
mas Xi pôs fins aos protestos ao assinar a Lei de Segurança Nacional em 2020. E sabe o que essa lei faz? Ela dá a Pequim poderes para criminalizar e condenar com pena máxima de prisão perpétua. Aí fica complicado se opor ao governo, não é verdade? Quem vai se arriscar? E por fim, sob a liderança de Xi, a China intensificou seu foco em Taiwan, ameaçando usar a força militar para impedir qualquer movimento em direção à independência da ilha. E não se limitando à ilha, ele ameaçou entrar em guerra nuclear com o país que pensar em se intrometer nessa questão. Ele só precisa tirar sua filha dos Estados Unidos antes de cumprir sua ameaça. E aí, o que você achou da vida de Xi Jinping? É um líder para ser amado ou odiado? Deixe aqui a sua opinião. E aproveitando, você se mudaria para a China se surgisse uma proposta de trabalho teoricamente irrecusável em questão de salário? Comenta aqui com a gente. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like. Ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!